Irmãos, os irmãos estão felizes com o Senhor Jesus nessa noite? Nós estamos felizes porque o Senhor nos deu mais um dia de vida para adorar o nome do Senhor. Se você está vivo nessa noite, é motivo de você glorificar Deus, porque muitas pessoas deitaram ontem e não acordaram vivos hoje. É verdade. Mas nós estamos aqui com o nosso fôlego de vida. Aleluia. E o que a Bíblia diz no Salmo 150, versículo 6? Tudo quanto tem fôlego, louvem ao Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus. Amém? Nós vamos já meditar no versículo. Os irmãos estão ali, vendo o versículo ali. Mas eu vou ler na Bíblia aqui, porque aqui eu vou ler os dois versículos de Tiago, capítulo 3, versículo 5 e também o versículo 6. Os irmãos encontraram aí? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém? Os irmãos poderiam sentar em nome de Jesus. Antes de nós ministrarmos a palavra, primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concedeu para mais uma vez estarmos com os irmãos aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. Que Deus possa nos dar graça nessa noite em nome de Jesus. Também quero agradecer ao presbítero João Batista, que nos confiou também o púlpito da sua igreja para ministrarmos a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando o Senhor. Quero agradecer o diácono irmão Aguinaldo ali, meu amigo, gente boa, sua esposa, também a irmã Fernanda, seu esposo, os irmãos que estão aí adorando o nome do Senhor. Deus abençoe também a irmã Sueli, que me passou o convite ali. Eu confesso que dessa vez o meu coração pesou mais. Eu senti um peso assim nessa mensagem, irmã Sueli, quando eu li a respeito do tema, quando eu li também o tema geral dessa campanha, que está lá em Isaías capítulo 60, versículo 22, e eu orei a Deus e pedi a Deus como eu vou conciliar essa mensagem, como eu vou conciliar este texto aqui de Tiago, que fala a respeito do poder da palavra, que fala a respeito do poder que tem a nossa língua, com aquele texto escatológico que está lá em Isaías capítulo 60, versículo 22. Para isso o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que era necessário eu ler todo o capítulo 60 de Isaías, para me entender o que Deus estava dizendo a respeito daquele texto ali. E o Senhor revelou algo muito profundo no meu coração, e é esta palavra que eu quero ministrar no coração dos irmãos. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o tema é a igreja que dá, mas a direção da mensagem é o Espírito Santo. A direção da palavra, nós devemos deixar o Espírito nos usar. Porque o homem ele não pode ser covarde diante da palavra de Deus. E nessa noite eu prometo a Deus, ao Espírito Santo, que eu vou ser fiel à palavra do Senhor. E eu tenho certeza que se vocês vieram aqui nessa noite, se nós viemos aqui hoje para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Do homem é a voz, de Deus é a palavra. A voz do homem clama no deserto, a voz do Espírito Santo desce do céu. E nesta noite Jesus ele irá falar aos nossos corações. Bem, irmãos, há poder nas suas palavras. O irmão Aguinaldo já deu aqui uma introdução naquilo que também nós vamos falar nesta noite, que há um grande poder em nossas palavras. Mas quando vemos isso na palavra de Deus, escrito nesse texto aqui, nós podemos entender essa palavra de duas formas. Primeiramente, em uma forma exortativa à igreja, admoestativa, para que a igreja
tenha um cuidado, para que os irmãos tenham cuidado quando abrir a sua boca para proferir alguma palavra. Tiago, ele estava escrevendo aos judeus naquela época, e ele exortava os judeus no cuidado com a língua, porque ele disse que a língua é um pequeno membro, mas que gloria-se de grandes coisas. Está escrito que com a sua língua, com a sua boca, você pode abençoar, mas você também pode amaldiçoar. Tiago estava dizendo que a nossa boca não foi feita para amaldiçoar, a nossa boca foi feita para abençoar as pessoas. Tiago estava dizendo ali que nós que servimos a Deus somos diferentes das pessoas que não servem a Deus. O nosso tom de voz, a nossa palavra, a nossa expressão deve ser diferente. Quando as pessoas que não conhecem a Deus ouvir a sua voz, elas devem entender que você é um servo de Deus. Davi, ele escrevendo, ele diz que ele fecharia a sua boca diante dos ímpios para não proferir palavras blasfemas contra o Senhor. Então, às vezes, devemos prevenir, ter cuidado com as palavras torpes, irmãos. Porque às vezes nós servimos a Deus, entramos no culto e dentro da igreja, glória a Deus e aleluia, mas quando saímos lá fora, nós nos preocupamos com o nosso tom de voz, com a nossa forma de expressar, com a nossa forma de falar. A Bíblia nos condena até mesmo a respeito da gritaria. O servo de Deus não pode ficar gritando na rua. O servo de Deus não pode ficar gritando para que o mundo veja esse escândalo no nosso meio. Ao contrário, nós devemos ter uma voz branda. Tiago está exortando a igreja de Jerusalém a esse respeito. Então esta palavra, ela é uma palavra exortativa. Cuidado com as suas palavras. As suas palavras têm poder. Está escrito que a vida e a morte está no poder da sua palavra. Veja que quando aquela moça estava morta ali, e a Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Jairo, quando Jesus liberou uma palavra de vida ali, aquela mulher ressuscitou. Por quê? Porque havia poder nas palavras de Jesus. Então cuidado com as suas palavras quando você for proferir alguma palavra de maldição contra a vida de alguém. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não abra sua boca para dizer que Deus não vai te abençoar mais, para dizer que Deus não está te ouvindo. Não faça isso, porque há poder nas suas palavras. Cuidado com as palavras que você vai proferir para com seus filhos. Às vezes tem pai que xinga filho, nome horrendos. Às vezes tem pais que amaldiçoam seus filhos. Às vezes tem pais que chamam os filhos de endemoniados. Vocês não podem fazer isso, porque os seus filhos são bênçãos do Senhor. Cuidado com a sua palavra. Tiago está exortando-nos a ter cuidado com a nossa língua. É um pequeno membro, mas ela inflama todo o curso da vida, toda a natureza. Devemos ter um grande cuidado com as nossas palavras. Mas também o poder da palavra tem o seu lado positivo, que é o poder, a autoridade que a igreja tem. Porque Deus concedeu à igreja poder nas suas palavras. Quando Jesus dizia levanta e anda, o coxo levantava. Quando Jesus disse efatá, o ouvido do surdo era aberto. Quando Jesus disse Lázaro sai para fora, ele saiu para fora porque havia poder nas palavras de Jesus. E aqui eu quero falar deste poder positivo que a igreja do Senhor tem nesta noite, e que você sai daqui entendendo nesta noite que há um poder tremendo nas suas palavras. Também um poder exortativo que você tem que ter cuidado naquilo que você fala, que pode até machucar ou ofender alguém, mas um poder também positivo que você pode usar para abençoar o seu irmão, que você pode usar para ganhar alma para o reino de Deus. Jesus, quando ele comissionou pela primeira vez os seus discípulos, ele disse assim para eles, quando ele enviou os 72 discípulos, ele disse: olha, eu vos enviarei como cordeiros ao meio de lobo. Sede prudentes como a serpente, sede simples como a pomba, sede prudentes como a serpente. Jesus disse para eles, mas Jesus disse: não preocupem, porque eu vos darei poder, eu vos darei autoridade
Senhor, e eles dizem assim: olha, mestre, com aquele poder que o Senhor nos otorgou, com aquela autoridade que o Senhor nos concedeu, até os espíritos imundos nos sujeitem. E Jesus olha para o céu e diz: olha, Pai, graças eu te dou, Deus do céu da terra, porque escondeste essas coisas dos grandes, daqueles poderosos, mas revelaste aos pequeninos. E Jesus olha para eles e diz assim: olha, não se alegrem, porque os espíritos vos sujeitem, mas primeiramente se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Você deve alegrar sim pelo poder que Deus te deu de impor as mãos e o demônio tem que sair. Você deve alegrar sim pelo poder que Deus te deu de impor a mão e enfermidade desaparecer. Você deve ter a alegria sim de orar e Deus abrir a porta, mas primeiramente você deve alegrar porque o seu nome está escrito lá no céu, porque você é o salvo da pessoa de Jesus Cristo. Quando você sai daqui, você vai morar na glória do Senhor. É a maior alegria do crente aqui nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja tem poder. É verdade, Deus. Jesus diz: É, Jesus. eu vos darei poder. E no capítulo 2 de Atos, a segunda comissão de Jesus, isso após Jesus ter morrido e ressuscitado, Jesus não enviou os apóstolos, os discípulos, antes de prepará-los. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa saber o campo em que ela está batalhando. A igreja precisa conhecer o inimigo. A igreja precisa estar pronta. Jesus preparou os discípulos. Ali no capítulo 2 de Atos, ele havia morrido, mas ele prometeu: eu vou subir, mas eu enviarei o Consolador. Em 24 de Lucas, no versículo 49, ele diz que descerei sobre vós o Espírito de Deus, que há de vir sobre vocês, e vocês serão cheios do Espírito Santo, permanecer, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus diz para eles: vocês vão ser cheios do Espírito Santo para pregar a palavra, mas permanecem na cidade de Jerusalém. É necessário permanecer na cidade de Jerusalém. Jerusalém é onde começa. Jerusalém é onde o poder desce. A igreja é a Jerusalém. Nós precisamos buscar o poder de Deus, mas é preciso permanecer na Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Eu preciso buscar de Deus a autoridade, mas Jesus diz: é necessário permanecer na Jerusalém. Entende o que eu estou dizendo nessa noite? Você não pode sair, você precisa permanecer em Jerusalém. Ele diz: até que do alto sejais revestidos de poder. E está escrito lá que no capítulo 2 de Atos, que depois de 10 dias que os discípulos estavam orando ali, melhor dizendo, a Bíblia disse que após Jesus ressuscitar, ele permaneceu 40 dias com seus discípulos e apóstolos ali, e depois que Jesus subiu, Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que eles receberiam o poder de Deus, não muito depois daqueles dias. E entende-se na contagem que eles oraram 10 dias, e no 50º dia, que era a festa do Pentecostes, estava escrito em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos em mesmo lugar, e de repente desceu sobre eles o som de um vento impetuoso, e aí começaram a ouvir que eles línguas repartidas como aquele povo, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Naquele momento o poder de Deus estava descendo ali, a autoridade de Jesus estava descendo sobre eles ali, e eles foram cheios de poder, eles se encheram da ousadia do Espírito Santo de Deus. Você quer ser cheio de autoridade? Talvez você não é batizado com o Espírito Santo, mas quem sabe nesta noite Deus nos reservou essa oportunidade para ele te revestir de poder e de autoridade. Quem sabe você não está buscando batismo com o Espírito Santo e você já tem orado? Quem sabe você não tem jejuado? Quem sabe você não tem consagrado a Deus? E quem sabe você não tem de Senhor? Será que o Senhor vai lhe abençoar mais? Nesta noite ele pode encher você com o Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E depois que eles foram cheios do poder de Deus, irmão, Pedro, aquele Pedro que outrora negou a Jesus, aquele Pedro que outrora era um Pedro medroso, Pedro é cheio do poder de Deus. Ele é revestido da unção do Espírito Santo. Porque o homem, quando ele está cheio de Deus, ele vira o inferno de cabeça para baixo.
fé vem é pelo ouvir a palavra de Deus. Lutero não ouviu o Evangelho, mas no dia que ele leu a Bíblia e leu o Evangelho, ele se converteu. E Lutero deu um trabalho tremendo, irmão. Aleluia. Aquele homem deu um trabalho tremendo. Ele escreveu 95 textos e colocou na frente da igreja, na porta ali, ó. A hora que os líderes chegaram na igreja e leram aquele negócio ali, levantaram contra Lutero. Mas só que 100 anos atrás, o diabo havia levantado e matado um homem chamado João Russo. Era um missionário de Deus. Mas ele disse que ele foi queimado na fornalha. Mas ele disse assim: vocês me matarão hoje. Vocês matarão o urso, o ganso. Mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne e vocês não vão matar. 100 anos depois, Lutero nasce. E Lutero foi um trabalho. Lutero virou a Inglaterra de cabeça para baixo, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Quando o Espírito de Deus vence o homem, Aleluia. o homem ele tem poder de ganhar almas. A Bíblia diz que o poder de Deus está sobre Sansão. E quando Sansão ia batalhar, uma queixada de jumento era uma arma para ele derrubar 1000 homens de uma vez. A Bíblia diz que os valentes de Davi, cada um tinha poder para matar 1000 homens ali. A Bíblia diz que tinha um que tinha tanto poder em suas mãos, que ele pelejou na batalha, e quando acabou a batalha, a espada estava presa nas mãos dele, porque ele pelejou com a autoridade de Deus. O poder de Deus estava sobre a vida daqueles homens. Você quer entrar nessa noite? Você quer um som de Deus nessa noite? A força do inimigo na sua vida. É nessa noite que Deus vai te dar. Seja o nome de Jesus. O Espírito de Deus, quando reverte o homem, ele perde a timidez, ele perde o medo de abrir a sua boca. Quando o Santo Deus enche a igreja, ela é pronta para fazer a obra missionária. No inferno não pode deter a igreja do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. A igreja precisa estar preparada para fazer a obra de Deus. Se a igreja não tiver o Espírito Santo de Deus, a igreja não pode fazer nada. Se a igreja não tiver o poder de Deus, a igreja não é igreja. Se eu sou o Espírito na minha vida e na sua vida, eu não posso pegar. Se o Espírito não é na sua vida, você não pode cantar. Se o Espírito Santo ajuda nessa igreja, almas não se convertem. Mas se o Espírito Santo tem liberdade nessa igreja, Deus tem poder de operar, Deus tem poder de curar, Ele tem poder de transformar vidas, Ele tem poder de expressar famílias. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Tem um nome que diz: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E esse poder está na sua vida, e esse poder está na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo precisa ter liberdade de operar na minha vida. É verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. O teu Espírito Depois- poder, Senhor. Outra coisa muito importante Sangue. que a igreja precisa, irmãos. A Age. igreja precisa refletir a glória de Deus. É verdade. A igreja precisa refletir a glória de Deus. O mundo precisa olhar para a igreja e ver na igreja aquilo que Deus projetou para a igreja. É verdade. A igreja precisa ser diferente do mundo. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. A igreja é a luz que brilha nas trevas. A igreja é a prova visível, é a prova viva que é o Deus Todo-Poderoso do céu.
igreja precisa ser igreja. Jesus comprou essa igreja com sangue precioso. Aleluia. Foi muito caro. Oh, glória. A igreja é a noiva amada de Jesus Cristo. Ele está no céu, a gente está olhando para a igreja. E quando a igreja está fazendo a boa obra aqui na terra, Jesus, ele abre o coração e está dizendo: é a minha igreja. A minha igreja está cumprindo o propósito na terra. A minha igreja está cumprindo a obra missionária na terra. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, igreja, você precisa ser santa, você precisa ser pura, você precisa ser verdadeira, porque eu estou preparando você como uma virgem, como uma mulher pura, para apresentar o noivo, a saber a Cristo. Essa igreja está sendo preparada, essa igreja precisa ser pura, essa noiva precisa ser limpa, essa noiva precisa estar revestida de glória, para receber o Senhor Jesus, porque nele não há pecado, porque nele não há mancha, porque nele não há impureza. E se no noivo não há impureza, e se no noivo não há mancha, a noiva também não pode ter mancha, a noiva também não pode ter mácula. Jesus vai para a noiva dele aqui na terra, e ele é a noiva amada, ele é a noiva brilhante, ele é a noiva amada, e ele está ansioso aqui com você, para esse grande encontro, aquele grande dia. Igreja, permanece na santidade, igreja, permanece na pureza, igreja, permanece na obediência à palavra do Senhor. É, Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A igreja precisa refletir a glória de Deus. É verdade. O mundo não pode ver Deus no bar. É verdade. O mundo não pode ver Deus em uma boate. Não pode. Aleluia, Jesus. O mundo não pode contemplar Deus no estádio de futebol, ainda que lotado. É verdade, Jesus. O mundo não pode encontrar Deus em um movimento religioso dos parâmetros bíblicos. Não pode. É verdade. O mundo só vai ver Deus na igreja. Jesus disse: para onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. O mundo só vai ver Deus no meio da igreja. Jesus está falando da igreja. Ele está dizendo: independente se é grande ou pequeno, independente se tem 1, 2, 3, 4 mil, 10 mil, o mundo vai me ver dentro da igreja, no meio da igreja. É verdade, Jesus. O mundo precisa de Deus. É O verdade. mundo precisa ver Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. Eles necessitam de Deus, eles clamam por Deus. É verdade. Quando você vê alguém aflito e fora, e tentando às vezes se consolar nas drogas, ou até mesmo em um copo de bebida alcoólica, em outras palavras, eles estão querendo Deus. Eles estão buscando Deus, mas por eles não conhecem a Deus. É verdade, Jesus. E Jesus escolheu a mim e a você para apresentar Deus a essas pessoas. Para levar o nome dele até essas pessoas. Deus não confiou isso ao presidente da república, não. Deus não confiou isso à prefeitura, não. Deus não confiou isso a nenhum órgão secular. Deus confiou à igreja. Deus deu poder e autoridade à igreja. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É, Deus poderoso. A palavra igreja é uma palavra que origina-se de uma palavra grega, eclesias, que quer dizer chamado de dentro para fora. Entendeu? A igreja não foi chamada para permanecer entre 4 paredes. Porque se a igreja não cumprir esse propósito de sair de dentro para fora, ela não é igreja. É verdade. A igreja só é igreja quando ela cumpre os propósitos bíblicos. É verdade. Chamados de dentro para fora. É verdade. Se a igreja não sair das 4 paredes do comodismo, a igreja pode clamar que almas não aceitarão. É verdade, Jesus. O profeta Isaías, ele disse: como ouvirão se não há quem prega? Aleluia! Como
que almas vão se converter se não prega a palavra? Eu trabalho com o meu vizinho há mais de 10 anos na empresa, ele nem sabe que eu sou crente. É verdade. O meu vizinho nem sabe que eu sou padrão. Ou muitas vezes eu até transmito uma imagem negativa, escandalizando. É verdade. Jesus, quando nos coloca em trabalho, para nós é um propósito. Suprir as nossas necessidades, para Deus dois. Suprir a sua necessidade financeira e ser testemunha dele lá dentro da igreja. Lembre-se disso. Jesus te colocou nesse trabalho para você glorificar o nome dele lá, não para escandalizar. É verdade. Jesus te colocou lá nessa empresa para que você seja uma testemunha visível dele lá dentro. Aleluia. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver que há alguma coisa diferente na sua vida. Aleluia, Jesus. É Louvado verdade, Deus. É, Espírito Santo. Estou encerrando, irmãos. Eu quero concluir aqui dizendo para os irmãos: nós temos uma grande responsabilidade em todas essas palavras que foram ministradas aqui nessa noite, porque o poder de Deus está em nossas palavras. É verdade. O poder está nas nossas palavras. Mas nós temos de Deus também uma grande promessa. É verdade. Quem tem promessa de Jesus aqui nessa noite? Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Às vezes não podemos olhar somente para as nossas responsabilidades. Nós devemos olhar também para as promessas que Deus tem na nossa vida. A igreja tem uma grande promessa. As maiores promessas da Bíblia é para a igreja. A promessa para o ímpio da Bíblia, sabe qual é? Convertei-vos ao Senhor. Crede no Senhor e será salvo a tua casa. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. As promessas para os ímpios são promessas de conversões. Se eles creem, Deus os abençoa. Eles fazem parte da igreja, fazem parte da igreja e passam a ter direito às mesmas promessas da igreja. Mas a igreja, quando você lê a Bíblia, todas as promessas que estão na Bíblia, a Bíblia diz que diz respeito à igreja. E lá em Josué, no capítulo 21, versículo 45, Josué, bem no finalzinho da sua vida ali, está escrito que Deus havia prometido para Israel tantas bênçãos. E Josué, já no final da sua vida, ele viu que tudo que Deus havia prometido se cumpriu. E ele disse: nada se faltou. Ele disse: nada se faltou de todas as boas palavras que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deixa eu dizer para você nesta noite: talvez você tenha recebido de Deus uma promessa, e quem sabe até hoje Deus não cumpriu na sua vida. Não é porque Deus esqueceu de você, não. É porque o tempo de Deus ainda vai chegar na sua vida. Deus não é homem para que minta, e filho do homem para que se arrependa. A promessa que Jesus te fez está chegando aí. Espera a confiança no Senhor, que Ele vai ouvir a tua voz. Estávamos em uma campanha de oração na igreja. Os irmãos sabem, porque eu fui convidado para pregar aqui, a dizer para os irmãos, eu pedi às irmãs para me perdoar, porque eu não pude comparecer, estava numa campanha de oração. E eu e minha esposa fizemos um propósito com Deus. E foi um mês de oração e nós oramos a Deus. No último dia da campanha de oração, mas Jesus nos concedeu uma bênção tão grande. E nós estamos glorificando a Deus por esta grande bênção que o Senhor nos deu. O que você fez nesta campanha? Você está no propósito diante de Deus. Você escreveu no folhetinho ali. Jesus está vendo a sua fé. Ele está vendo o pedido que você fez. E se você não desistir, e se você permanecer, Deus ele vai abrir a porta para você. Eu não sei qual é o pedido que você fez, mas eu sei que Deus pode abençoar. Não há nada Deus faz, porque Deus faz que eu não posso fazer na sua vida. Bendito é o nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos uma grande promessa da parte de Deus. Nós temos promessas, está escrito que todas as promessas
cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós estamos na presença do Senhor nesta noite. A tua palavra foi ministrada neste lugar. Meu Deus, o Senhor falou no meu coração, Senhor, que o Senhor me usaria esta noite para falar com essa igreja. E nesta noite, Senhor, eu transmitir a tua mensagem. E eu quero pedir a ti nesta noite, o teu povo está em uma campanha de oração, buscando todas as bênçãos do Senhor. Eu quero pedir, meu Deus, por esse irmão que está buscando a porta aberta. Eu quero pedir, meu Deus, por este irmão que está orando pelo seu filho e pela família, que está orando, meu Deus, pelo milagre urgente na sua família. Nesta noite, eu profetizo o milagre de Deus. Eu profetizo a bênção de Deus. Eu profetizo a resposta de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Receba a promessa de Deus. Receba o milagre de Jesus. Sinta a glória de Deus neste lugar. Sinta o Espírito de Deus neste lugar. Criança e adolescente que está orando ao Senhor, que está constantemente na presença de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus. Receba o poder de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba a unção, a unção, a unção de Deus. Glória ao teu nome, Deus. Jesus, tu és fiel, Senhor. Senhor da glória. Sinta a presença do Espírito de Deus. Papai. Sinta o Espírito de Deus tocando a sua vida aí. Restaura, Senhor. Sinta o Espírito de Deus tocando neste coração agora, em nome de Jesus. Você que ainda não se converteu ao Evangelho nesta noite, está ouvindo esta mensagem, é o que a voz de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Jesus. Tem alguém que tem enfermidade aqui? Tu és fiel, Senhor. Alguém que tem alguma enfermidade? Que está com alguma enfermidade no corpo? Aleluia, Senhor. Se tiver, eu quero convidar aqui em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, você que está com uma enfermidade no seu corpo físico, vem aqui em nome de Jesus. É pelo poder que há na palavra de Deus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Pelo poder do Espírito de Deus. Pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo.